Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Propcast. Eu sou a Kelly Dores, editora-chefe do Propmark, e hoje eu vou conversar com Claudio Lima, CEO da Druid Creative Gaming, que está no júri do DNAD 2025, festival que acontece entre 18 e 22 de maio em Londres. Como vai, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigada a você, Cláudio. Você está no júri de Gaming and Virtual Worlds do DNAD 2025. Você já esteve em um júri de games antes? Não, eu já tive em vários júris, né, de festival de publicidade, festival de criatividade, mas como, né, nessa parte mais específica de game é a primeira vez. E o que você espera desse júri? Quais são suas expectativas? Olha, eu acho que vai ser um júri um pouco mais técnico, né, do tipo, porque eu sempre tive em júris de categorias mais clássicas, né, de publicidade, de filme, de print, de rádio, né, e por aí vai. E eu acho que o júri de game, até pela composição, né? Tipo, eu tava até olhando, acho que sou só eu e mais uma pessoa de agência. Certo. O resto, todo mundo ou vem de publisher, ou vem de desenvolvedor, ou vem, né, do tipo da Meta, ou vem do tipo de, até acho que tem um cara de venture. Então é um outro grupo, né, de profissionais com outros históricos, né, do tipo que eu não sei se já julgaram, né, do tipo um prêmio publicitário, sabem como é que funciona, né, mas ao mesmo tempo o fato deles não saberem para mim é bom também, porque eu vou aprender outras coisas. Então eu tô bem animado por né, esse júri mais heterogêneo assim, em termos de da onde vêm as pessoas, né, de quais backgrounds, porque geralmente a grande parte dos júris mais publicitários, né, todo mundo trabalha nas mesmas networks, né, nas mesmas agências. Eu acho que game vai trazer essa, sei lá, essa diferenciação assim das personalidades. E o que vocês vão julgar exatamente nessa categoria? Então, assim, a gente tem diversas subcategorias, né, dentro de game. Então, a gente tem desde ativações de marcas não endêmicas, né, que a gente chama dentro dos games, uso de ferramentas de streaming, né, uso de ambientes virtuais. Então, se a marca fez algum tipo de experiência, né, dentro de um jogo, igual Fortnite, Roblox, por aí vai. A gente vai julgar, por exemplo, esse ano eles colocaram trailers, né? Então eu vou julgar trailers de games, né? Cinematics, que são aqueles vídeos, né, que as publishers fazem para explicar os games. E aí tem diversas categorias mais técnicas também, né? Do tipo de produção, do tipo de coisas assim. Então, mas tudo relacionado ao game. Então, tipo assim, uma marca ativou um game, ou um game, né, fez uma publicidade direcionada ao público. Então a gente vai analisar esse tipo de material. E como é que vai ser o critério? Vocês já conversaram sobre isso? A gente ainda não conversou sobre o critério, né? A gente teve uma reunião entre os jurados sobre, né, processos e tal. A presidente do júri, né, que ela é líder de uma empresa lá nas Filipinas, né? Do tipo, então ela já foi jurada, ela trouxe muito essa expectativa de tentar achar o que é mais real, né? Do tipo, do que o que é só vamos dizer assim, uma legalzice para ganhar prêmio, né? Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade do tipo, né? Até porque a minha empresa é focada em game, né? De realmente mostrar o potencial do game para gerar negócio, né? Do tipo, para gerar resultado e não só para gerar prêmio. Eu acho que, né, muitas marcas, agências vêm usando o game, né? Como esse lugar para ganhar prêmio, né? E é ótimo porque realmente mostra até onde a indústria pode chegar. Mas eu acho que a gente tem um compromisso, né, por ter uma empresa voltada para os games, de mostrar que não. Aqui a gente consegue gerar negócio. Então, esse tipo de ideia, pelo menos eu acredito que é o que eu vou buscar, né? E vou tentar influenciar os outros a buscarem também. Tem ideia quantas pessoas vão participar desse júri? São 10 10 jurados. jurados, legal. E como é que você está se preparando, né, para participar desse julgamento? Já está fazendo algum tipo de pesquisa, assim, específica? Não, tenho trabalhado só, sabe? Então, eu acho que esse tipo de júri é a melhor coisa quando você é surpreendido por um negócio, né? Do tipo, alguma coisa que você nunca viu e que é super legal. Então, óbvio, né? Acompanho as redes sociais, acompanho o LinkedIn, né? Vejo o que as pessoas têm feito, o que as pessoas estão postando, né? A gente chega nessa época do ano, né? Que tem bastante coisa criativa que aparece, né? Por causa dos festivais. Sim. Então, eu tenho acompanhado tudo, mas não com esse intuito de já buscar coisas que eu vá votar. Então, ali no júri, eu acho que as coisas têm que se comparar às outras coisas que estão ali dentro, né? Não ao que está na rede social. Então, ó, tem essas 100 peças, vamos escolher qual é a melhor dessas 100. Aham. Então, não tem uma preparação específica, não. É mais,
né? Tem a preparação burocrática de tirar Sim. visto agora que precisa, mas é mais do tipo chegar ali com a mente aberta e falar, dessas 100, 200, 300 coisas que tem aqui, quais que a gente E ser mais gosta? surpreendido mesmo. Exato. Essa surpresa, e é muito legal, né? Em outros júris é isso, porque você geralmente tem aquela peça que é favorita, que todo mundo fala, não, isso aqui vai ganhar. Só que quando você chega no júri, tem uma peça de um mercado que você não tem acesso, né? Não tem ninguém na sua network que postou, e aí você é surpreendido, né? E essa é a melhor sensação, né? Não de ver uma coisa que você já conhece, mas de ver uma coisa que você não conhece. Então, acho que essa é a minha maior expectativa ali. Bacana. E você falou de favoritos. Tem alguma coisa favorita esse ano, assim? Na área, Tem, né? quer dizer, eu tenho, né, do meu gosto, né, mas assim, não posso falar muito que é uma coisa que a gente participou, mas é uma ideia, né, da BBDO de Chicago, que a gente ajudou, a gente, né, ajuda as agências a trazerem essas ideias, que é um jogo que eles criaram, que é um simulador de tiroteio em escola. Então é uma ideia bem, como fala assim, profunda, né, do tipo, e o cliente são, né, a associação de pais das vítimas de Parkland, né, que foi aquela escola na Flórida que teve o tiroteio. Então eles lançaram esse jogo, né, que você entra na pele de um aluno que está no meio de um tiroteio na escola e sua missão é sobreviver, né? E a mensagem do jogo é que sem passarem, né, as leis para controle de armas, quase que não tem chance para você sobreviver, né? Do tipo, você precisa ter esse controle antes quase do jogo começar. Então, né, uma ideia que fez um super barulho nos Estados Unidos, então eu acredito demais nela como potencial de que pode ganhar. E ela vai estar em prêmios concorrendo? Ela tá, acho que deve estar no DND, né, do tipo, deve estar em todos esses, porque ela é uma ideia do ano passado, então deve estar apta a todos os prêmios que vai ter, Sim, que tem vão uma ter esse mensagem ano. social, né, por trás, forte. Exato. Legal. E qual que é a sua história com o D&D? Você já participou, né, do júri? Já, acho que essa é a terceira vez que eu sou jurado lá. Não, a história, né, engraçado é que minha esposa já trabalhou no D&D, né, uns anos atrás ela era representante do D&D aqui no Brasil. Então, assim, é um prêmio, acho que, né, super prestigiado, né, e prestigioso, não sei se essa é uma palavra, mas eu acho que o D&D tem isso, né, tem vários outros prêmios no mercado, né, ótimos. Tem Cannes, né, que é o prêmio mais cheio de glamour, vamos falar assim, né, do tipo, e mais visibilidade, mas o D&D é famoso por ter um crivo, né, do tipo, um nível de qualidade super alto, né, e aí eles têm o Black Pencil ali, né, que é um sonho de consumo, né, meu, inclusive, acho que de quase todo publicitário, Muito difícil ganhar. muito difícil de ganhar, né, acho que são 2 ou 3 ou 4 por ano, né, então esse tipo de dificuldade torna o prêmio mais interessante, né, porque quando a ideia passou ali no crivo do D&D, ganhou ali, você sabe que realmente foi considerada num critério diferente, né, de outros festivais. Então eu gosto muito de julgar, né, do tipo, eles também tem essa coisa que o D&D é uma fundação, né? Sim. Então tem todo um trabalho que eles fazem com estudantes, né, durante a semana de julgamento, né, tem palestras, então ele não é tão comercial como outros prêmios, né, do tipo, ele tem essa questão mais de devolver para a comunidade criativa, principalmente na Inglaterra, né, mas de devolver para a comunidade criativa. Então eu gosto bastante. E vocês vão julgar trabalhos assim feitos para o metaverso, por exemplo? Vamos, diversos, né? E essa discussão do metaverso é Pois engraçada, é. né? Porque a gente lá costuma falar que o metaverso está mais vivo do que nunca, né? Do tipo, tá cada ano maior. Só que a gente, né, o nome ficou feio e a gente agora chama de outros nomes, né? A gente tem ativações em game, né? Do tipo, a gente tem experiências de marca, então do tipo, tudo segue aquele padrão do que a gente imaginava que o metaverso ia ser, só que com nomes diferentes, né, do tipo, porque o nome metaverso meio que ficou fora de moda. Mas sim, a gente tem diversas. Mas parece que ele ficou mais restrito para os games, né? O metaverso, essa é a impressão que às vezes a gente tem. É porque um game, ele é uma experiência de metaverso, né, do tipo, então, principalmente esses games hoje que você consegue entrar várias pessoas e verem uma experiência digital em conjunto, né? Que para mim metaverso é isso, tipo, vamos entrar 50 pessoas e viver uma experiência em conjunto. A experiência pode ser que eu tenho que te eliminar, você tem que me eliminar, mas é uma experiência que a gente está dividindo um ambiente virtual, lá dentro está uma moeda virtual, né? Pode ter uma ativação de marca, eu vou comprar minha roupa. E isso, né? Eu acabei de descrever o Fortnite, né? Então é um metaverso, mas é o Fortnite, né? É um metaverso, mas é o Roblox. Então essas experiências virtuais, né, que o Zuckerberg quis chamar de metaverso, né,
por causa do livro, elas existem, então, gigantes, né? Do tipo, só cresce. O Roblox no Brasil hoje, se você for olhar os números, é uma coisa absurda, né? Do tipo acho que em 6 meses foram mais de 10 bilhões de views no YouTube de vídeos relacionados a Roblox. Então, você tem uma força muito grande do metaverso, só que agora a gente chama de Roblox, ou de Fortnite, ou de Inzoi, que lançou ontem, né? Tem vários jogos que suprem esse papel. Assim, aquela ideia do metaverso das empresas, no metaverso, isso realmente ficou para trás, né? Mas Coisa o que a de gente reunião, faz muito né? e vê muito crescer é a questão de experiências de marca dentro do metaverso. Certo. Então é meio que do tipo, a empresa não vai funcionar no metaverso, mas do tipo, vou fazer uma experiência sei lá, de uma marca X e vem aqui no Fortnite, né, e viva essa experiência. E a experiência pode ter coisas a ver com música, com itens, né, com mostrar um produto. Isso só continua crescendo, né? Tipo, se você for vendo os números de ativações dentro de games, isso continua crescendo. O que perdeu é do tipo aquelas coisas que ainda, né? Acho que a gente está longe, tipo, vou comprar um terreno no metaverso Sim, e as pessoas vão me visitar. Não, né? Do tipo, acho que a fluidez da internet, né? A fluidez do digital não. Então a gente, né? Acho que a ideia original ali foi, vamos pegar coisas que a gente vive na nossa vida há 300 anos e levar para o digital. Não, o digital é outra coisa, né? Não é que eu vou, nossa, aqui é a minha empresa, esse aqui é um terreno que eu comprei. Isso aí, quem comprou, infelizmente, perdeu dinheiro, né? Do tipo, porque o digital não precisa disso, né? Sim, sim. Então, mas as experiências As de marca experiências de continuam marca. crescendo e certeza que no G&AD a gente vai ver muito dessas Legal. experiências. Bacana. E por que você decidiu abrir uma agência especializada em games? Primeiro porque eu adoro videogame, né? Então, e eu nunca consegui trazer o videogame para a sala de reunião, né? Então, assim, eu comecei minha carreira, um dos primeiros empregos que eu tive era numa revista de videogame que eu jogava e colocava as dicas, né? Lá atrás, não vamos falar de datas. E aí depois eu fui fazer publicidade, né? Do tipo, e aí, né, publicidade tinha essa coisa mais dinâmica, né? Do tipo, e eu escolhi mais ir por esse caminho. Durante essa minha trajetória em publicidade, conseguimos fazer algumas ideias, né, de VR, de videogame, mas sempre era um tema pequeno, né, do tipo, nunca era um tema que os anunciantes tinham essa intenção. E aí, durante a pandemia, né, quando começou a pandemia, eu estava trabalhando numa outra agência e a gente começou a fazer campanhas de game, né, por causa da pandemia, né, para os clientes que a gente tinha na época, que era Samsung e Fortnite. E quando a gente começou a fazer isso, não tinha ninguém que fazia. E aí a gente começou a ganhar várias contas, né? Do tipo, ganha essa conta, ganha aquela. E a gente falou, pô, tem um business aqui, né? Do tipo, e a agência não queria se voltar para isso. A gente falou, bom, então vamos sair e abrir um business que ajude a fazer essas conexões. Eu acho que a gente deu muita sorte, né? Que o timing ali foi muito bom, porque durante a pandemia, né? O game explodiu. E principalmente porque as pessoas estavam em casa e viam o comportamento dos filhos, falavam, pô, você passa o dia inteiro no videogame, né? E aí, então, esse share de tempo torna propício o game virar um ponto de contato para marcas. Então, foi meio isso, assim, né? Eu já tinha sempre essa paixão de jogar videogame muito mais do que eu devia. E aí, depois, quando chegou na pandemia, a gente viu que isso tinha um interesse, não tinha nenhum outro, né, competidor na época que estava fazendo o que a gente queria fazer. Então, acho que essa confluência aí de fatores foi o que deu a ideia e graças a Deus está indo bem. Foi em 2020 que vocês A abriram? gente decidiu em 2020, mas a inauguração oficial foi 7 de janeiro de 2021. 2021, então 4 anos. 4 anos acabamos de fazer. E assim, qual que é assim, o posicionamento da agência hoje no mercado, né? Qual que é o objetivo de vocês ajudarem as marcas a navegarem nesse universo? A gente usa uma expressão que a gente não é B2C nem B2B, a gente é B2G, né? Então a gente conecta business com gamers. Então essa é a nossa missão, pura e simplesmente, né? Ajudar a marca do tipo, seja uma marca de game que quer conquistar novos jogadores ou uma marca normal que quer falar com o público gamer, a fazer essas conexões. A gente acredita, né? Não só a gente acredita, mas o mercado hoje gamer é muito complexo, né? Em termos de, então não é um mercado fácil de navegar, porque você tem as publishers, os desenvolvedores, os times de esporte, os atletas, os influenciadores, os canais de streaming, né, do tipo os donos dos IPs e por aí vai. Então você consegue, né,
entregas super robustas, então você precisa ter uma especialidade para conseguir, né, se conectar com todos esses pontos de contato, né? Então, para a gente, essa é a nossa missão, é ajudar o business a conectar com o gamer, né? Não importa onde ele esteja desses pontos de contato. E como é que a inteligência artificial, né, entra no universo dos games? Como é isso? Isso complicou ainda mais ou Não, eu tornou mais acho que complexo? o game é onde a inteligência artificial vai fazer mais sentido, né? A gente tem dentro de game uma figura que chama NPC, que não sei se você já ouviu falar. Então, o NPC é o Non-Playable Character. Então, dentro de todo game, tipo, eu sou o Mario Bros e eu preciso matar o dragão no final. Aquele dragão é um NPC. Ou seja, ele não tem personalidade, né? Ele tem uma árvore de comandos, que é do tipo, se você pular, ele vai para cima, se você for para baixo, ele vai para baixo. Então, ele tem uma árvore de comandos de reação. A partir de agora, né, e a NVIDIA acabou de lançar esses protótipos, esses NPCs vão ser movidos à inteligência artificial. Então, ele para de ser uma coisa que tem uma árvore de comando e ele começa a reagir e se adaptar ao que você vai trazendo, né? Igual o ChatGPT faz com as suas perguntas, né? Ele vai entendendo se você está mais de bom humor, de mau humor e por aí vai. Então, essa capacidade do AI de ganhar vida através desses personagens vai transformar o game de uma maneira que a gente nunca viu. Então imagina que você tem um mascote de marca. Você vai colocar um AI nele, ele vai virar um personagem de um game e você vai poder lá perguntar sobre a marca e ele, enquanto você está lutando, ele vai te falar, olha, se você tomar a bebida X, ele vai te dar mais energia. Então eu acho que, né, do tipo, dentro do game o AI vai ganhar essa coisa de vida e personalidade, né? E a gente já tem visto várias ferramentas sendo lançadas que você vai trazer essa complexidade do AI para os personagens, né? Complexidade no bom Vai dar sentido. vida para os personagens. Exato. Então eu acho que vai ser uma revolução assim que a gente vai ver né, já começou a ver, mas cada vez mais rápido os games vão vir com essa capacidade do tipo de trazer AI e entender qual que é a sua vida, qual que é a sua personalidade. Então você pode ter um parceiro de jogo que é um AI que entendeu, ele gosta de uma pessoa assim. Então vai ser uma loucura. A gente tá bem animado. E um outro ponto, né, completamente diferente desse é a velocidade de desenvolvimento de um jogo vai, sei lá, multiplicar não sei quantas vezes, né? Porque hoje você pega o GTA 6 que vai ser lançado, tá, sei lá, mais de 10 anos em desenvolvimento. Com AI, né, toda essa facilidade de produção e de programação, um jogo vai ser lançado em um ano. Então a gente vai ver uma proliferação muito maior de títulos, né, do tipo de chances de aparecer um GTA novo. De novos jogos. Eu acho que vai ser incrível pro game. E assim, fala um pouco assim sobre a sua carreira, né? Por onde você passou, antes, né, da Druid. Então, eu comecei na Grey aqui no Brasil, né? Foi meu primeiro emprego. Aí depois eu morei em Portugal, fiquei em Portugal 4 anos, na FCB. Aí voltei pro Brasil, fiquei aqui na Duda, né, na época, em 2000 e lá para trás. Depois eu fui para Nova York, fiquei 2 anos lá na FCB. Aí voltei para o Brasil, fiquei na Ogilvy 4 anos. Aí fui para Miami, fiquei 3 anos lá em Miami, na Young. Aí depois voltei para a Ogilvy aqui, fiquei mais 2 anos. Aí fui para a Chale, né, cuidar da América Latina, mas o escritório aqui em São Paulo, fiquei 2 anos e meio. E aí montei a Druid. Sempre na criação. Sempre na criação, Então já, né, trabalhei em 3 continentes aí, em acho que 5 cidades. Então já tive dei essa rodada do tipo, mas sempre na criação, né? Sempre olhando desde 2010, né? Eu tô como diretor de criação, então já com alguma rodagem, experiência nessas, né? Tanto nas grandes networks, depois nas networks menores, e aí agora acho que é a primeira vez que eu tô numa agência independente. Independente. E você é diretor de arte? Ou Não, eu sou redator. Bacana. E hoje, assim, como é que está sendo a experiência, né, de você empreender? E qual que é a estrutura da Druid hoje no mercado? Cara, empreender, a definição que eu tenho dado para todo mundo é uma montanha-russa, né? Tipo, só que é uma montanha-russa horária. Então, tem horas que você fala assim, caraca, vai dar tudo certo, né? Vou ficar milionário. Aí tem horas que você fala assim, nossa, vou ter que vender meu carro, vou ficar porque é né, do tipo, você, óbvio, né? Eu tô exagerando aqui, mas é uma montanha-russa do tipo, né, tem um monte de competidor no mercado, então tem coisas que você ganha, tem coisas que você perde, né? Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão.
tem gente bem intencionada, tem gente mal intencionada, então eu sempre fui da criação, então eu sempre era mais protegido disso, né, eu acho. Óbvio, tinha todas as minhas questões na criação, mas né, tinha o time de business ali que cuidava do business, Que tocava o e tinha o negócio, né? CFO que cuidava, e agora eu olho tudo, né? Então eu não tenho mais essa proteção. Então é isso, é uma montanha-russa, é saber que, né, o que você precisa é que a média seja positiva. Outro dia eu estava vendo uma fala do Roger Federer que ele só ganhou 51% dos pontos que ele jogou na vida. Ele não ganhou. Então, assim, o cara que é um cara mais sucesso só ganhou 51%. Então, esse é o segredo, né? A média tem que ser positiva. Manter a média. E aí, de estrutura, hoje a gente tem 102 pessoas, né, no escritório aqui de São Paulo. A gente tem 8 pessoas no México, né? Então, a gente tem uma operação no México. E a gente tem 6 pessoas na Índia, que a gente começou uma operação lá em Mumbai também. Então, hoje a gente está, né, com 3 escritórios, São Paulo, México e Índia. Né, óbvio, São Paulo é o maior, né, do tipo que tem os principais clientes. Mas no México, né, a gente já tem já tem clientes fixos, né, com Supercell e Activision. E na Índia também a gente já trabalha com a Konami, né, que faz o eFootball. Então a gente tem essa presença fixa lá também já. Então a gente está com umas 120 pessoas no total. Bastante gente, É bastante gente. Todo dia é uma dureza. Sempre, quanto mais gente do tipo, né, mais problemas e questões, né, e pessoas diferentes. É ótimo do tipo, né, porque a gente consegue hoje ter uma pluralidade no time, né, do tipo, gente e o game é legal porque é isso, né, tem uma galera que vem, aqui são os fãs de CS. Né, hoje mesmo a gente estava num call que são os fãs de Pokémon. Aí depois tem os fãs de World of Warcraft, sabe? Então você tem essas tribos dentro da agência dos games, que aí a gente consegue trazer essa especialidade, né, do tipo, para os clientes, que acho que é um grande diferencial nosso, que todas as agências geralmente têm um ou dois especialistas em game, né? E a gente tem 120, então a gente consegue ter o especialista num game específico, né? Mas você tem publicitários também. Sim, são publicitários. Mas essa é a primeira pergunta da entrevista que a gente faz, que game que você joga? Né? Óbvio, nem todo mundo joga, né? Mas porque a gente precisa Mas de a gente maioria, boa sim, de né? áreas também, mas 90% tem um game favorito que eles têm que falar. Quando eles se apresentam para a empresa inteira, tem que falar qual o game que marcou a sua vida. E assim, que patamar está a publicidade em games atualmente? Eu acho que a gente está começando. Acho que a gente está na fase da rede social em 2009, 2010. O game ainda tem alguns problemas de entendimento, né? Do tipo, eu acho que muitas pessoas ainda não entendem o game, do tipo, como uma forma de se conectar com o consumidor, né? Então a gente ainda ouve frase que o game é nicho, né? Que é uma coisa mais de um público específico. Então eu acho que o game precisa se explicar melhor, né? Ele precisa, a gente aí, na Druid tem um papel aqui de contar essa história melhor para os marqueteiros, né, para os anunciantes, de qual o potencial do game, como a gente falou ali, né, na questão dos prêmios, de gerar negócio, né? Não só de fazer uma legalzice, mas não, vamos criar uma plataforma, vamos gerar negócio, vamos usar todos esses pontos de contato, né? Porque eu acho que os anunciantes ainda têm né, todo o entendimento que eles têm de música, todo o entendimento que eles têm de futebol, eu acho que em game ainda tem muito achismo, né? Muito do tipo um preconceito com, não, é uma coisa de criança, não, é uma coisa de nerd, sabe? Então, eu acho que falta, e óbvio, né? É uma missão do anunciante, mas nossa também, né? Do game, de explicar isso e de mostrar esse potencial. Ainda muito para evoluir, né? Não, demais. Eu acho que a gente, a gente vai estar vendo os crescimentos, isso que eu vejo, né? Às vezes um anunciante sai do game, a gente já perdemos clientes assim, que falam, a gente vai deixar de investir em game. Mas os games não têm tido uma queda, né, em termos de usuários. Então a gente pré-pandemia, né, estava vendo assim, aí na pandemia fez assim, aí depois da pandemia, obviamente, né, caiu porque, né, foi um movimento atípico, mas hoje os níveis já são maiores do que pré-pandemia, né? Então a gente vê um crescimento mobile mesmo ano passado, acho que cresceu 7%, né, o game no mobile no geral. Então, assim, é inevitável, né? Do tipo, que a pessoa vai chegar em casa e falar, filho, filha, o que você está fazendo? Tô no Roblox. Depois de perguntar isso 1000 vezes, eu falo assim, pô, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa no Roblox, porque, né, o meu adolescente não sai daqui. Então, pra gente é inevitável, né? Do tipo, a gente tem que estar preparado e continuar mostrando, mas eu acho que o potencial ainda tá longe de ser alcançado.
E assim, e como que é esse desenvolvimento do mercado no Brasil em comparação aos mercados internacionais? Eu acho que o Brasil está super bem, sinceramente. Tipo, eu acho que a gente. O brasileiro tem uma coisa muito forte com essa coisa do e-sport, né, da competição, sabe? Do tipo, Uhum, então, a gente tem um índice sempre mais alto quando a gente vai ver a quantidade de fãs de esporte, né, a quantidade de pessoas que assistem conteúdo de game. Óbvio, a gente não tem a maioria, né, porque outros países são maiores, mas a gente tem a gente está sempre ali entre os top 5 do mundo em quase todos os parâmetros que você for ver. Para quase todas as grandes publishers também, né, do tipo as empresas que fazem os jogos, o Brasil é top 5 do mundo, né? Tipo, se não for top 5 vai ser top 10. Então é um mercado extremamente relevante, né, do tipo, seja em quantidade de jogadores, né? Acho que na última pesquisa Game Brasil, 74% das pessoas dizem que são gamers. Ou seja, se eu te perguntar, você joga? Aí você vai falar assim, não. Vai falar, você tem Candy Crush aí? Tenho. Então você joga. uhum, Né? Então você tem um público que está predisposto, né, do tipo, que tem esse comportamento. A gente é um dos públicos que mais assiste, né, streamers, tipo Twitch, YouTube, e essas plataformas, então a gente tá super bem. Aí a gente tem, né, alguns dos maiores times de esporte do mundo são do Brasil, né, por exemplo, a Loud, algumas das maiores audiências de game do mundo, né, são do Brasil, tipo o Gaules. Então sim. o Brasil sempre está presente ali, né, nos principais colocações, né, nos principais indicadores do tamanho e da importância do mercado. Sim, e é um mercado que movimenta também muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Principalmente essa parte hoje. E hoje é muito louco que o modelo do game mudou, né? Que antigamente você ia e comprava um game. Então, né, você ia na loja e comprava. E hoje quase todos os grandes títulos são grátis, né? O Fortnite é grátis, o Roblox é grátis, o League of Legends é grátis, né? Você não paga para jogar. O que você paga é para equipar o seu personagem, né? Então, hoje, esse é o grande, né, o que a gente chama de microtransações, é o grande motor, né, desses games que a gente chama de live ops, que são os games que estão vivos, né, e existem. Então, o League of Legends, sei lá, tem mais de 10 anos, né? O CS tem mais de 15 anos, Fortnite vai, sei lá, 8, 9 anos. Então, são games que existem há muito tempo e que vão te vendendo sempre essas novidades, né, para o seu personagem, sabe? Tipo, expansões, coisas que você pode fazer. Então, isso revolucionou a monetização de games, né? E mudou o modelo de negócio que antes era, quantas unidades você vendeu? Agora, não importa. O que você precisa é que a galera entre e fale assim, pô, vou colocar um chapeuzinho novo, R$ 1. Vou colocar uma camiseta nova, R$ 2, e por aí vai. E é tudo no digital, né, que acontece essa transação. Toda no digital. E toda. Né, então hoje, acho que uma grande parte da mesada da classe média alta para cima é paga em Robux, né, que é o dinheiro do Roblox, ou em V-Bucks, que é o dinheiro do Fortnite. Então você vai numa loja, né, tipo, lojas americanas, você vai ver os cartõezinhos lá de recarga e a galera comprando. Então aí você pega esse dinheiro, coloca na sua conta e compra as roupinhas. Então isso é uma economia toda nova, né? Do tipo, que quando você vai olhar o tamanho, aí é assustador. E o game, né? Acho que é o dado mais repetido que a gente fala em reuniões. O game no mundo, ele é maior do que música e cinema combinados 2 vezes, né? Então você pega tudo que música fatura, tudo que cinema fatura, multiplica por 2, o game fatura mais que isso. Então, né? Esse te dá uma noção dessa importância do segmento. Sim, com certeza. Bom, tive uma aula hoje de games aqui. Obrigada, viu, Cláudio? Nossa. Sucesso para você na Drude e também boa sorte no julgamento. Pô, obrigado demais, obrigado pelo convite, né? Obrigado Propaganda e Marketing também, sempre uma honra fazer parte aqui. Obrigado, Obrigada, uma Kelly. honra te receber aqui, viu? Pô, Prazer. obrigado.